Sinaliza, galera, meu nome é Mário Augusto, meu sinal em Libras é esse, e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série, tá certo? Dessas histórias que vocês sempre gostam, tá? Eu guardo cada uma dessas histórias aqui nessa caixa, desse baú, minhas histórias como intérprete, né, os micos que eu já passei e tudo. E aí eu tenho cada uma delas aqui registrado na minha memória para eu não esquecer, tá bom? São histórias que eu converso com amigos, que aconteceram comigo, a gente vai compartilhando, né? Você que é intérprete sabe bem do que eu tô falando, tá certo? E aí, o nome dessa série vai ser A Vida do Tios é Difícil. E vamos ver qual a história de hoje, tá bom? Fica aqui, caixinha. Pegando aqui. A surda com furúnculo. Eu acho que essa foi uma das primeiras experiências que eu tive na área clínica, né, na área médica. Eu tive que interpretar para uma surda, ela me ligou perguntando quanto que era, quanto que eu cobrava, né? E aí eu lembro que essa surda me ligou, não posso falar o nome, né, porque eu sou ético e tal, mas eu não podia nem contar a história. Não, posso sim, que ela é minha amiga, eu posso falar o que eu quiser agora, tá bom? E aí eu quero deixar bem claro para vocês, não repetir essa história, não fazer isso, não me tome como exemplo, tá bom? Faça o que eu falo, não faça o que eu fiz. E é essa a ideia, tá bom? Então, já que eu vou compartilhar essas histórias com vocês, aproveita aí para dar uma curtida, tá bom? Comentar aí embaixo. Se você sabe alguma história comigo, pode comentar aí embaixo e tudo. Não precisa contar tudo não, tá bom? Só colocar aí um tema. Mário, lembra daquele dia? Mário, lembra disso? Lembra daquilo? Ou então, se você quiser contar para mim, você pode ir no meu privado e contar toda a história que aconteceu com você. Você pode ir lá no meu Instagram, que é Mário Augusto Libras, que é igual todas as minhas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o YouTube, todo mundo é Mário Augusto Libras, todas as minhas redes sociais. Aí você vai lá e conta em segredo pra mim, tá bom? Pra eu não expor você, porque o exposto aqui sou eu já, né? Então provavelmente eu não consigo um emprego depois dessa, mas enfim, eu quero compartilhar isso com vocês, porque são histórias que a gente aprende bastante, são experiências que eu acho que é super relevante a gente compartilhar e tudo, pra gente não cometer alguns erros, ou também que são coisas engraçadas também, né? Eu acho que a nossa profissão não é só uma coisa séria, uma coisa rígida, não, mas acontecem coisas, né, que estão fora do nosso controle, e é o jeito a gente sorrir às vezes dessas coisas para que a nossa profissão fique mais bonita, mais colorida, mais divertida, tá certo? E aí a história que eu vou contar hoje vai ser a história do furúnculo, né? Como que foi? Uma surda me ligou e aí ela disse: Mário, quanto que tu cobra pra ir comigo no hospital, né? Eu disse: é tanto. Na época eu acho que eu cobrei R$50 pra acompanhar ela, né? R$50 a hora e tudo pra acompanhar ela no hospital. E aí o intérprete estava começando. Depois vocês podem olhar na tabela de referência da Febrapils. Para você que é um intérprete sério, que nem eu hoje em dia, que cobra o valor adequado, né, o valor justo, o valor que valoriza o profissional, você pode ir nessa lista de referência de valores para você se basear e também colocar o seu preço. E aí eu lembro que eu cobrei, eu acho que R$50, mais ou menos. Toma aqui os R$50, você se deu na cara dela, eu bato em você. Aí eu peguei e fui, né, com a surda. Quando eu cheguei lá era no hospital público, né, e aí sabe que é aquela demora. Nós temos aqui um anjo intérprete, nós temos aqui um diabinho intérprete, né. Eu poderia simplesmente dizer assim, que se lasque, né, eu quero ganhar meu dinheiro, pode demorar 3 dias, 24... Eita, espera. 24, 48, 72. 72 horas vezes 50. Vocês fazem os cálculos aí, porque eu não sei esse cálculo de cabeça, tá bom? E aí, eu disse, saber pode demorar, eu poderia ter feito isso, né? Mas não. Eu fui ético, essa parte vocês podem copiar, né? Fui ético e disse assim, não, pô, vai demorar bastante, né? A surda vai pagar muito e tal, por isso. Então, o que eu fiz? Fui lá na mulher, e eu acho que essa é uma dica que eu aprendi com a intérprete mais experiente que ela me dizia assim, Mário, toda vez que a gente chegar no hospital, é bom você ir lá na recepção e falar assim, olha, eu sou intérprete de Libras, estou acompanhando essa surda,
o nome da pessoa, né? Você fala lá. E eu trabalho em horário comercial, não posso demorar muito e tudo, porque a cada momento que eu demoro, né, aumenta meu valor de hora e tal, e eu só trabalho no horário comercial, então dê preferência à pessoa surda para poder ser mais rápido e não ter tanto prejuízo para a pessoa. E isso realmente funciona, tá bom? As pessoas realmente elas começam aí a agilizar o teu atendimento. E aí tu pode até ameaçar um pouquinho depois, né? Se tu perceber aí uma resistência, tu pode até dizer assim: a não ser que tenha alguém nesse hospital que saiba Libras. Porque se tiver alguém que saiba Libras, eu posso ir embora. Aí quando tu fala que tu vai embora, aí o pessoal fica louco. Bora, atende aí, bora, tira até os pacientes lá de dentro da sala do médico para atender a surda logo, tá bom? Então essa é a dica, mas sempre com muita postura de tios, aquela postura que a gente tem de intérprete de conferência, pode até colocar as mãozinhas assim, tá bom? Para poder falar. Enfim, e aí eu peguei e entrei na sala com a surda, né? Aí era ginecologista, né? Eu acho que é ginecologista que faz isso, enfim. Aí a gente entrou, ou é clínico, eu acho que é clínico, já mesmo faz lá. Aí teve que espremer, né? Aí a surda sentou lá na maca e tudo. A médica começou a atender ela e olhou assim pra mim e viu aquela pessoa, né? Aquela figura, na época eu era bem magrinho. Aí ela perguntou assim: e você? Eu falei assim: não, eu sou intérprete de Libras. A paciente é surda, eu estou aqui pra interpretar de português pra Libras. Aí ela: ah, tá bom. Mas não precisa, tá bom? Pode sair. Aí eu peguei e interpretei, né? A médica falou: não precisa eu intérprete aqui, vida, nada. Eu vou sair, ok? Aí a surda: eita! Não. Fica! Que a surda é oralizada, né? Aí ela: fica! Não. Você sabe Libras? Aí a médica disse: ah, tá bom, então fica. Aí eu peguei e fiquei. A médica: vira de costas. Aí eu virava. Aí a surda: aqui tá doendo. Aí eu virava de volta. Aí eu virava pra um lado, virava pro outro, virava de um lado, virava de outro. A médica, toda vez que tirava aquele negócio, ela dizia: vira. E a surda: não, vira de volta. Vira de volta. Vira de volta. E ficava nesse negócio. Eu sei que teve uma hora que eu tava tonto assim. Eu disse: olha, vocês duas se decidem aí, porque eu não posso servir duas senhoras. Eu falei assim: quem que tá me pagando? Quem tá me pagando é a surda. Se ela tá dizendo que eu posso olhar, eu vou olhar. Eu vou olhar essas partes aí, não tem problema nenhum. Tá bom? Aí tu imagina a cena. A médica: vira pra lá, intérprete, vira pra parede. Vira pra lá. Vira, você quer olhar a surda, vira pra parede. Pra começar, eu nem gosto disso. Segundo, me respeita, que eu sou um profissional. Se eu vim é porque não tinha uma mulher pra vir com a surda. E ela confia no meu trabalho. Me respeite. Eu só sei que teve uma hora que eu tava assim: vira, surda, vira, médica, vira, surda, vira, tios, vira. Me dá até um hit, né? Aí o mais legal dessa história é que eu vou compartilhar algumas dicas importantes pra vocês que eu aprendi nesse dia. Inclusive eu compartilhando com uma amiga minha mais experiente, essa minha amiga que me deu essas dicas, ela falava isso também, né? Experiências que ela teve durante a prática profissional, tá bom? Conversando com outros intérpretes. É uma experiência dela, uma experiência que serviu pra mim. Talvez não sirva pra você, talvez você não concorde, mas é bom a gente compartilhar, né? Quem sabe te ajuda como me ajudou. A primeira dica é: saiba muito bem quem te contratou, pra você não ficar: ai meu Deus, eu vou interpretar, eu vou obedecer a quem? Eu obedeço aquela, eu obedeço aquela. Não, quem te contratou foi a pessoa surda. Segundo, sempre respeite o direito linguístico do surdo, mas claro, você tem que saber muito bem o seu papel, porque se você não sabe o seu papel, você, tios, não sei o meu papel, vai chegar alguém dizendo que sabe e vai mandar você fazer o que ele acha que é o seu papel, tá bom?
Tipo, vira pra mim, não, vira pra parede, me ajuda bem aqui a segurar aqui a luva pra eu espremer aqui o furúnculo, entende? É tipo isso, se você não sabe o seu papel, você vai acabar fazendo essas coisas que não correspondem à sua função. Terceiro, às vezes o médico não sabe que você, tios, não é o paciente, tá bom? Porque ninguém sabe, nem a TVI nunca descobriu, porque as pessoas não desconhecem mesmo e tal, né? E aí eles pensam que você é alguém da família, eles pensam que você tá acompanhando o surdo ali, tava na rua passando e o surdo te pegou e levou pra lá, entendeu? E às vezes, quando a gente está interpretando, né, e isso eu acho que se estende a outros contextos também, não só o contexto clínico, às vezes as pessoas, em vez de olhar para o surdo, né, ficam olhando para o intérprete, pergunta para ele, fala para ele, pergunta para ele se ele tem alergia a alguma medicação, pergunta para ele, e aí vai uma dica para você, profissional da saúde, que está por um acaso assistindo esse vídeo, tá? Ou então está aprendendo Libras e tal. Olhe nos olhos do seu paciente, tá bom? Se você é daquelas pessoas que não olham nos olhos do seu paciente, beleza, resolveu o problema, né? Esse problema de interpretação, você tem um problema profissional. Mas, se você olha nos olhos do seu paciente, olhe nos olhos do surdo, que ele é o seu paciente, o intérprete não é paciente, tá bom? E uma dica que essa minha amiga Tios, bem mais experiente que eu, sempre dizia para essas situações que ela também passa, né? Tipo, da pessoa se direcionar para o intérprete, esquecer do surdo. Ela falava isso, Mário, tenta não manter muito contato visual. Quando tu perceber que a pessoa tá fazendo isso, tipo, pergunta para ele não sei o que, a primeira tentativa é essa, tipo, tira ali o contato visual e tal, fica olhando pro surdo, que a pessoa ali vai se tocar que ele tem que direcionar o olhar dele para a pessoa surda e não para mim, que sou um profissional, o Tios, né? É claro que, como eu disse, é uma experiência dela, serviu para ela e serve para mim, tá bom? E aí, quando eu faço isso, eu tiro um pouquinho o contato visual, incrivelmente funciona, tá bom? Talvez vocês possam testar também. Mas se a pessoa continuar ainda insistindo, direcionando para o tio, você pode interromper a situação ali e falar assim, não, você pode falar diretamente para o paciente. É claro que isso é bem mais extremo, tá bom? Mas é da sua função também orientar como que funciona aquela mediação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai vir mais histórias mais legais ainda que essa. Curtam, compartilhem, tá bom? Comentem também aí embaixo para ajudar o canal a crescer mais. Então, se você comenta, se você curte, se você compartilha, eu sei que é a mesma ladainha em todos os vídeos, né? Mas curte aí, comenta, compartilha, que vai fazer com que a gente crie mais conteúdos para vocês, conteúdos mais legais ainda, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.